Pronto. No princípio estamos sendo gravados. Então, Caroline, Ana, Caroline, Maicon. O Maicon chegou aqui também, perfeito. Pedro. Debate pronto. Alguns de vocês têm alguma pergunta sobre algum dos textos que a gente orientou para leitura, lista de exercícios ou outras coisas, perguntas quânticas? Professor, Oi. eu faltei a aula passada e assisti a aula gravada, né? Tá. E aí o senhor falou que colocou as respostas da lista anterior aqui, mas eu não tô achando. Onde que o senhor colocou Bom. a resolução? Da lista do sobre Bora, é isso? Isso. Então vamos ver. Deixa eu navegar ali. Seria no material de apoio. Se eu realmente fiz o que eu falei que eu fiz, seria no material de apoio. Vamos ver. Estou entrando lá. Mas entrando sem compartilhar a tela. Estou entrando num outro navegador aqui. Material de apoio. Vamos ver. Aqui também. Notas de aula. Sim, notas de aula. Em material de apoio tem uma seção chamada Notas de aula. Aí lá embaixo tem listas de exercício, tracinho BOR, resolução. E ontem, aproveitando que você perguntou, eu coloquei também a da difração e interferência que a gente trabalhou na semana passada. Achou aí? Não. Ah, tá, achei aqui embaixo. Os dois últimos, né? Isso. Uhum. Tá, achei. Então, Obrigada, professor. beleza, imagina. O único detalhe é que essas versões que eu coloco aí é a versão em PDF, né? É o PowerPoint transformado em PDF. Então tem algumas animações que aqui ao vivo e a cores a gente vai passando aos poucos e lá no PDF elas ficam todas juntas de uma vez só, né? Mas é algo de menos. Vitória chegou aqui também. Então tá, então a Caroline estava com essa dúvida mais da localização da lista de exercícios, perfeito. O combinado para hoje é bastante coisa, até se você realmente tentou fazer tudo lá, que são 2 textos e 2 listas de exercícios, né? O primeiro par é o texto sobre, continuando essa discussão de difração e interferência, mas entrando no mundo aí das partículas, então é um texto chamado Uma Nova Compreensão do Mundo, em que vai discutir a questão da quantidade de movimento do fóton, né? A dualidade onda-partícula e outras coisas mais, princípio da incerteza de Heisenberg, e depois a lista de exercícios correspondente, que tem, acho que são 11 ou 12 exercícios. E depois tem um outro texto sobre a questão dos elementos químicos e tabela periódica e a lista correspondente. Se ninguém me perguntar nada, a gente segue vamos falar, eu compartilho aqui a apresentação da resolução das questões e, enfim, vou chamando a atenção para uma coisa ou outra que eu julgo importante, mas seria muito mais interessante se começássemos com dúvidas de vocês. Não ter dúvida quer dizer que ou entendeu tudo ou não fez nada. Qual dos dois aí? Maicon tá digitando alguma coisa. O microfone tá aberto, hein, gente? Na parte do texto sobre o princípio da incerteza, eu não saquei muito. Então ótimo. Ótimo, eu quero dizer, não que você não tenha sacado, ótimo, feita a pergunta, vamos discutir, ué.
Acho que é porque é um conteúdo novo para mim, claro. Muito bem, estou carregando o texto aqui. Opa. E vou parar de compartilhar a câmera então, para a tela poder se estender mais aí, ficar de letra maior. Muito bem. Voltando aqui ao Michael, até a parte de falar sobre a dualidade eu peguei bem, certo? Então, o texto, ele está aqui. Acho que você já aprendeu que você tem ferramenta aí que você consegue aumentar um pouco o tamanho dele, né? Deixar em tela inteira, por exemplo, estender aqui para a tela. A melhor coisa é estender na horizontal a tela. De todo jeito, a gente pode propagar o layout para garantir que você esteja vendo o que eu estou falando. Então a tela está estendida para você com o texto, né? E aí o que o Maicon está dizendo é que lá pelas tantas, depois de falar de dualidade onda-partícula, impacto de onda e... Opa, esqueci que eu estava sem microfone ativado aqui. Então eu estava dizendo que o Maicon está se referindo a este texto aqui, que é o texto sobre dualidade onda-partícula, e depois de falar de impacto de ondas de fração de partículas, na página 2 já, se eu não me engano dele, isso, vem aqui essa questão da indeterminação como um princípio. Então é aqui que o Maicon está dizendo que é onde ele está mais com problemas aqui de entendimento. Ao mesmo tempo, deixa eu ver, professor, eu estou muito confuso com a disciplina, que vejo que estou entendendo, não entendendo, ainda estou a fazer a simulação do corpo negro, mas tenho dúvidas específicas sobre o assunto, mas o senhor conseguiu explicar um pouco o que é um corpo negro e suas qualidades? Entendi, podemos voltar depois nisso sim, Pedro, vamos só seguir o que a gente pensou para hoje, né? E nada impede que depois a gente volte. E também não impede de, se necessário for, que nós marquemos conversas que nem essa daqui, em vez de ser com a classe inteira, com um ou alguns alunos que queiram, seguindo os horários lá de ESM, tá? A gente pode fazer então outro tipo de aula online aqui, meio que um plantão de dúvidas, como se fosse assim, naqueles outros horários de aula que a gente tem, não tem nenhum problema, tá? Mas vamos lá, se der tempo ainda hoje, a gente volta na questão do corpo negro sim, para conversar aí com a dúvida do Pedro. Mas, voltando aqui à dúvida do Maicon, então tem esse texto, em que, como é um texto pequeno, acho que vale a pena, e teve a dúvida, né? Acho que vale a pena a gente ler rapidinho, ó. Diz assim, que nos tubos de imagem das TVs são elétrons impulsionados por milhares de volts que, atingindo a tela em determinados pontos, compõem as imagens. Imagine que se quisesse observar esse trajeto de um dos elétrons. Aí o texto diz que não seria possível. Bom, por quê? Porque para você enxergar, né, um elétron, enxergar quer dizer ver alguma coisa, você precisa receber luz, certo? Nos seus olhos, saindo do objeto. Então você teria que iluminar o elétron. Mas iluminar o elétron, de acordo com a nossa discussão aqui em ESM, significa você atingi-lo com fótons de luz. Mas se você atinge o elétron com fóton de luz, e esse fóton de luz tem uma quantidade de movimento, vai se chocar com o elétron e vai desviar o elétron do percurso original. Ou poderia lhe causar um espalhamento de deflexão, de maneira que esse elétron não chegaria ao ponto previsto originalmente na tela. Ou seja, na prática você não consegue enxergar a trajetória que o elétron faria se você não estivesse o observando. Aí o texto continua, efeito semelhante aconteceria se no trajeto do elétron colocássemos uma fenda por onde tivesse que passar.
como técnica para termos certeza de qual seria esse trajeto, entendeu? O elétron pequenininho, ele tá navegando por um espaço enorme, então para garantir, para ter certeza de que, olha, ele passou por aqui, vamos colocar um objeto aqui, um obstáculo, uma fenda, de tal modo que eu tenha certeza que se ele chegou lá na tela é porque ele passou por esse buraquinho aqui. Acontece que, de acordo com as nossas discussões de difração, quanto mais fina for a fenda, mais precisamente saberíamos, né, por onde o elétron passou. Só que a gente perderia a ideia da sua direção, pois ele se difrataria, ele se espalharia como onda. Então, assim como o elétron pode ser atingido por um fóton de luz, que na física clássica, luz era considerada como pura onda, mas aqui a gente percebe que a luz pode se comportar como partícula, no caso o fóton, o inverso, o outro lado da história é verdadeira. O elétron, que é uma partícula, classicamente falando, pode se difratar, pode se comportar como onda, se ele passa por uma fenda muito pequena. Então a questão que fica, o dilema é esse. A mesma dificuldade em saber por onde passou o elétron, que atingiu um ponto da tela, teríamos se quiséssemos saber por onde passou o fóton, que marcou aquele ponto negro numa fotografia. A luz caminha como onda, sem trajetória identificável, mas quando atingiu uma molécula do composto de prata para impressionar o filme lá da fotografia, tudo se passa como se a luz fosse uma partícula, bem localizada, porque deixou aquele pontinho preto lá, queimou o filme, como a gente diz, né? Elétrons, luz e todos os demais objetos do mundo quântico não podem ser observados da mesma forma que os objetos do mundo macroscópico. Essa limitação de observação, aqui é que vai entrar mais especificamente no que o Michael colocou, foi expressa por Heisenberg na forma de um princípio da incerteza. Quanto mais preciso for o conhecimento de por onde o objeto passa, menos preciso é o conhecimento para onde ele vai, em que direção que ele vai. Para onde ele vai tem a ver mais com a quantidade de movimento. Onde exatamente ele está, onde ele passa, tem a ver com a localização. Então chamou-se aqui de delta x, delta de incerteza. Então eu não tenho certeza nunca nem da posição exata, por isso um delta x, e nem da quantidade de movimento, ou seja, da direção, para onde que ele está indo. Então por isso um delta p. Heisenberg, e aqui a gente não entra nisso, tá? Mas desenvolvendo o equacionamento matemático já dentro, né, do corpo teórico aí da física quântica, demonstra que a multiplicação, o produto dessas incertezas tem que ser pelo menos igual ao h, que é aquele h do Planck, dividido por 4π. É esse valor que está aqui, h sobre 4π. Ele pode ser maior que isso, mas nunca menor que isso. Então isso tem uma importância enorme. Significa que no mundo do muito pequeno eu nunca tenho certeza ao mesmo tempo, simultaneamente, de aonde uma coisa está e para onde ela está indo. Quanto maior for o valor de um, por exemplo, delta x, localização, menor tem que ser o valor do outro, porque eles são inversamente proporcionais. A multiplicação deles sempre tem que dar pelo menos esse valor aqui, se não maior que esse. Nunca pode dar menor que esse. Então, se eu aumento o delta x, eu aumento a precisão da onde, exatamente aonde a partícula está, eu diminuo o delta p. Acabei invertendo a coisa, né? Se eu aumento o delta x, quer dizer que eu aumento a incerteza da localização do delta x. Como eles são inversamente proporcionais, então eu diminuo o valor do delta p. E vice-versa. Então eu nunca consigo ter, como a gente tem no mundo clássico, as duas coisas muito bem determinadas. Por exemplo, uma bola de futebol, eu sei tranquilamente, eu posso até gravar o movimento da bola de futebol e depois com programas como Tracker ou fazendo uso dos nossos conceitos de velocidade média, não tem nenhum problema. Eu consigo tranquilamente saber tanto a quantidade de movimento da bola, quanto saber aonde exatamente ela bateu ali dentro do gol, se foi na trave, etc. e tal. Mas no mundo do muito pequeno não é assim. Sempre tem uma indeterminação, sempre tem uma incerteza carregada nas medidas. Tem mais alguma coisinha aqui? Mas, Michael, eu atingi aqui o centro da questão, acho, né? E aí? Você consegue me escutar?
Perfeitamente. Beleza. Entendi sim, professor. Então, nesse mundo muito pequeno, a gente sempre vai trabalhar com probabilidade, né? Sim, sem dúvida. Exatamente. É uma decorrência do princípio da incerteza de Heisenberg, digamos assim. Uma vez que você não consegue ter trajetória bem definida, porque para ter trajetória precisa disso, né? Você precisa saber a cada instante aonde que a partícula está e para onde que ela está indo. Esse é o beabá da mecânica newtoniana. Se você sabe, me dê as condições iniciais do problema, certo? E eu te digo aonde que a partícula vai estar daqui a 1 hora. É só não ter nenhuma outra força que apareça, eu aplico força resultante igual a m vezes a, lei da inércia, enfim, aplico lá os princípios da mecânica. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, de infinitésimo em infinitésimo, te falar com precisão por onde que a partícula vai passando. Quando você tem essa indeterminação, você não tem mais essa certeza. E aí o próprio conceito de trajetória perde significado. E aí começa a aparecer então a necessidade de você trabalhar com estatísticas e probabilidade. Perfeito. Entendi. Professor, eu lembro que aquele exemplo que o pessoal sempre usa do gato tem a ver com isso também? Ou já é outra coisa? Não vou dizer que não tenha nada a ver, mas como é que eu vou falar? Não é. O princípio da incerteza ele tem várias facetas, digamos assim, e várias implicações. Então, uma das facetas é essa que a gente está discutindo, que é o produto das incertezas da localização com a incerteza da quantidade de movimento tem que ser maior ou igual a essa constante aqui, né? A gente poderia também discutir esse mesmo princípio de determinação pensando em energia e tempo. Então é a mesma coisa, existe um ΔE de energia e um ΔT de tempo, que também acabam levando a um valor mínimo aqui de incerteza, coisas assim. Eu não vou me lembrar agora exatamente, Maicon, de como que dessa discussão eu chego nisso que você está colocando, mas sim, eles se relacionam de alguma forma, porque no fim das contas, isso daqui vai acabar, se você trabalha isso com equação de Schrödinger e outras coisas mais, você vai acabar caindo na discussão de superposição de estados quânticos, e ao discutir superposição de estados quânticos, você vai poder, você tem que admitir que esses estados quânticos podem ficar superpostos e você não tenha uma determinação em qual estado quântico que o objeto está naquele momento. Daí é que vem essa questão do gato de Schrödinger, de que ele poderia tanto estar vivo como morto, seriam dois estados quânticos superpostos. Então, sim, tem a ver, tá? Mas um tem a ver, assim, digamos, mais longo, e eu mesmo teria que preparar um bom caminho aqui didático para a gente chegar de uma coisa para outra. Sim, tudo bem, professor. Porque, eu tinha ficado confuso no momento, porque, assim, esse exemplo do gato é um exemplo que envolve coisas, né, do mundo macroscópico. Mas será que o pessoal queria fazer só uma comparação com esse tipo? Mas agora eu entendi, né? Envolve todos os outros princípios de estado quântico e tudo mais. Mas, obrigado. Tá. A questão central aqui, que é muito importante ver se todo mundo tem clareza mesmo, são duas coisas aqui. Uma, então, esta equaçãozinha, né? Então ela impõe, ela postula que na mecânica quântica, no mundo do muito pequeno, né, nós humanos pelo menos, nunca conseguiremos saber exatamente aonde uma partícula está e para onde ela vai. Quanto mais certeza temos de uma coisa, mais incerteza temos da outra. Então isso traz para o campo da ciência, para o campo da física, a ideia de indeterminação, certo? Que que se choca com a ideia newtoniana de determinação, de trajetórias bem definidas. Por outro lado, veja o seguinte, qual é o valor desse cara aqui? H dividido por 4π. O H é aquela constante de Planck, né, que no sistema internacional é 10 a menos 34.
6, alguma coisa vezes 10 a menos 34. Dividido por 4π, não muda a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é por aí. 6 vezes... 10 a menos 34. 0,00034 casinhas. Então, o que está dizendo aqui é que a nossa incerteza, a nossa indeterminação tem que ser, no mínimo, essa. Ele está dizendo, e vamos colocar o contrário. Então, vamos brincar aqui com as palavras. Eu tenho certeza que eu nunca vou ter uma certeza maior do que essa. 10 a menos 34 da multiplicação desses dois caras. Mas, gente, 10 a menos 34, 0,00000, vejam bem, é uma precisão, ou é uma imprecisão muito, mas muito, bota muito nisso, maior do que qualquer precisão que um instrumento de um laboratório do mundo macroscópico possa nos dar. Então, por que eu estou realçando isso? Porque às vezes não, hoje em dia está muito frequente acontecer isso. Em virtude dessa discussão aqui que o Heisenberg propôs, e hoje em dia é aceita quase que unanimidade, né, no mundo da física. Uma vez que ele propõe isso e ele postula, né, que há um princípio de indeterminação, ou seja, aceita-se a indeterminação como parte do mundo da física, começa a ter um monte de gente que pega isto e esquece essa outra parte que eu acabei de falar, o quão pequenininho é esse valor, e começa a dizer que, bom, tá vendo? Olha, então a mecânica quântica comprova que Newton estava errado, que o princípio da determinação, a física determinística estava toda errada, e portanto agora a gente pode começar a pensar numa física mais incerta, numa física em que o observável, a pessoa quando olha para a coisa, pode modificar o estado de que a coisa está. E aí isso vai mais à frente e começa a ter, o nosso cérebro, portanto, ele pode influenciar no que acontece. Mais ainda, a nossa força de vontade, mais ainda, o nosso espírito, mais ainda, surge o espiritismo quântico, a cura quântica e toda a ideia de misticismo quântico que hoje em dia está muito forte por aí, né? Então, a coisa vem daqui, vem dessa, na minha opinião, claro, né, incompreensão do que significa este valor, esse princípio da indeterminação que o Planck nos colocou. Ele, impõe uma indeterminação, mas veja que é uma indeterminação muito mais determinística, digamos assim, do que qualquer instrumento do nosso dia a dia conseguiria pensar, né, chegar nem muito perto do que ela diz aqui. Então, em nada a mecânica newtoniana está derrubada por causa disso. Tá? Só essa discussão acho que é interessante, meio que filosófica aí que gera. Tudo bem? Não só o Michael, mas os outros colegas aqui? Sim. Tudo bem. Legal. Beleza, a Amanda que falou, vi que chegou mais gente, então a Amanda chegou, o Yuri está aqui também com a gente, legal, a Vitória já tinha chegado antes, beleza. Não sei se eu já tinha falado da Iana, acho que sim, tá desde o começo, né? Muito bem, gente, então se você não tem uma nova dúvida, mas assim que tiver você fala, hein? Eu de todo jeito eu vou insistir aqui, vou agora deixar de compartilhar o texto e vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Deixa eu só achar ele aqui. Listas de exercício. Acho que é esse aqui. Isso, tá vindo aí. Então, tem uma lista de exercícios aqui sobre justamente isso, a nova compreensão do mundo. E não custa a gente ter certeza de que, pelo menos de alguns exercícios aqui, você que está dizendo que não tem dúvida, vamos nos certificar que assim é mesmo. Ok, entrou em modo de apresentação.
essa apresentaçãozinha aqui, que está no meu computador por enquanto em PowerPoint, de novo depois eu transformo em PDF e jogo lá no Moodle, tá? Então essa primeira, tudo bem, é só interessante que, assim como eu falei que hoje em dia tem muita coisa na internet sobre espiritismo quântico, cura quântica e etc e tal, mas tem também arte, né? Então tem essa música aqui, Quanta, do Gilberto, não sei se você conhece, é interessante. Mas vamos pra frente. Essa foi tranquilo. Ok, né? Antes que eu avance aqui, desta lista, tem alguém que já tem de bate-pronto aí alguma dúvida, alguma dificuldade? Professor, eu não fiz ela inteira. Eu fiz outros eu tive dificuldade, mas assim, eu acredito que se você for fazendo os exercícios, né, tipo indo do primeiro até o último, mas pontuando as partes principais, acho que ajudaria bastante. Mas, sim, teve uns que, sim, tem umas dúvidas, assim. Tipo, teve um que eu tive que pesquisar a massa do elétrico pra eu conseguir achar a quantidade de movimentos dele. Só que eu não tinha certeza se eu tava, né, se eu achei exatamente a massa certa. Qual questão, Marco? Desculpa. Hã? Eu acho que era uma que acontecia o efeito fotoelétrico. Ah, não, era uma que emitia. Deixa eu ver o número dela. Não é a 2 que fala da quantidade de movimento? Você tem dúvida em alguma, Amanda? Eu já terminei, mas eu fiquei com dúvida na 9. Tá bom. Se não me engano, a 9 eu não fiz. Tá bom. Deixa eu só ver se o Maicon acha qual é a questão que ele está colocando. Efeito fotoelétrico tem várias questões que falam dele. Além de Maicon e Amanda, Amanda então questão 9, Maicon tá vendo, mais ninguém, gente? Os outros não tentaram fazer a lista, é isso? Ou tentaram e conseguiram tudo com sucesso? Professor, pode ir pra 9 primeiro. Pra 9, tá bom. Vou lá. A 9 é justamente dialoga com essa questão do princípio da incerteza do Heisenberg, né? Beleza. Só me certificando se vocês estão vendo a tela que eu estou vendo, parece que sim. Então a 9 diz assim, é bem curiosa a questão. Mas talvez para o pessoal... Bom, eu vou para a 9 e depois por acaso a gente volta para 8 que dialoga com ela também, né? Mas a 9 diz assim, imagine um jogo de bola no universo cuja constante de Planck fosse 0,6. Então, aquele valor que eu falei para você agora há pouco, de 10 elevado a menos 34, esquece dele e vamos supor que aquele 10 a menos 34 fosse embora e na prática fosse um número, né, próximo de 1 aqui, 0,6 joules segundos. Qual seria a incerteza na posição de uma bola de meio quilo, que é mais ou menos o peso, né, de uma bola de futebol, não é exatamente isso, mas é por aí, que estivesse em movimento a 20 metros por segundo, então 72 km por hora, né, um chute de um chutador aí cobrando uma falta, com uma incerteza de 1 metro por segundo? E ficou uma pergunta ainda, ficou faltando interrogação, por que seria difícil apanhar essa bola, né? Então, imagina lá a situação, uma falta, por exemplo, ou vamos pensar uma falta com um chute de mais distância, o sujeito vai dar o chute, a bola vai com essa velocidade aqui de 20 metros por segundo, mas nós saberíamos, pela indeterminação que regeria esse mundo aqui, que teria uma incerteza na bola de 1 metro por segundo, uma incerteza nessa velocidade de 1 metro por segundo, quer dizer, eu não sei se a bola está mesmo com 20 metros por segundo, ou com 20,5 metros por segundo, ou com 19,5 metros por segundo. Qualquer valor entre 19,5 e 20,5 estaria valendo, porque afinal essa é a incerteza. E aí, se assim fosse, qual seria então a incerteza correspondente na posição da bola?
O goleiro tá lá no gol e vai tentar pegar o chute do cara. E o chute do cara vem com essa velocidade, com essa incerteza na velocidade. Qual seria a incerteza na localização? Então o que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquela formulinha que no texto que a gente acabou de mostrar aí, era os dois deltas multiplicando, né? Maior ou igual ao h sobre o 4π. Só que o h agora é este aqui, que está mostrando na questão 9. E ao mesmo tempo, a gente tem que calcular a incerteza na quantidade de movimento. Então o primeiro passo que eu fiz aqui foi esse. P de quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, ok? Não estamos discutindo incertezas em massa, estamos discutindo que tem uma incerteza na velocidade. Então eu coloquei um ΔV aqui. Então ficou ΔP igual a m vezes ΔV. A massa ele deu meio quilo e o ΔV seria 1. Então me dá uma incerteza no ΔP de meio. Sendo assim... Professor, Oi? por que o ΔV é 1? Porque ele falou aqui que a incerteza é de 1 metro por segundo. Ah, tá. Então eu não uso a velocidade? Eu uso a incerteza? Dá na mesma, desde que você entenda que essa incerteza significa qual é o significado dela? Significa que a velocidade tanto pode ser um valor... significa que a velocidade pode ser qualquer valor desde 19,5 a 20,5. Desde 19,5 a 20,5. Então a outra conta a fazer, só mais longa, seria m vezes v com 19,5, m vezes v com 20,5, e aí de todos você pega o delta, subtrai uma da outra para você ter o valor da incerteza, o valor da indeterminação a ser colocado nessa formulinha aqui do Heisenberg, que é o ΔP. Esse delta aqui não é o delta que a gente está acostumado muitas vezes na física de fim menos início. Esse delta é de imprecisão, é de incerteza. Então, no caso, a incerteza na quantidade de movimento é um jeito de calcular mais rápido é esse aqui. Você já pega logo o ΔV e em vez de fazer um mv, o outro mv e depois subtrair, na prática vai dar na mesma. Eu tava multiplicando a velocidade pela incerteza. Ah, 20 vezes 1, por exemplo? Mas aí 20 vezes 1. E aí uma vez que você fazia isso, você pegava a velocidade... Porque aí, veja, aí é velocidade vezes velocidade, né? Mas de todo jeito, uma vez que você fazia isso, aí o que você jogava isso aonde? Só para entender. Eu tava colocando... Aqui, você fazia meio vezes 20. Eu tava colocando... aí tava dando... Entendi. Errado no Lógico, caso. aí vai dar bastante, porque você calcular meio vezes 20, vai dar completamente diferente, entendi. Então você estava pondo aqui no ΔV o valor 20 vezes 1. Ah, tá, então, eu entendi. Então realmente em compreensão do que significa esse delta aqui. Esse delta é a incerteza, então é o quão incerto você está no valor da tua velocidade. Um jeito que poderia ser feito, Amanda, para pensar numa multiplicação aqui também, é você pensar numa... como é que fala? Numa probabilidade, uma fração aqui, então qual é o em termos de percentagem, pronto. Se a minha velocidade é 20, e isso significaria... Se eu tiver 100% de incerteza, né? A minha dúvida com relação à velocidade seria de 20 metros por segundo. Então, se 20 metros por segundo corresponde a 100%, 1 metro por segundo corresponde a x. Aí você acharia o valor de você acharia o valor percentual de incerteza. Este valor percentual, sim, poderia multiplicar pelo 20, mas na prática vai chegar nesse valor 1 do mesmo jeito. Acho que a questão 8... se não me engano, tem um enunciado que coloca o percentual. Bom, mas se isso aqui tiver resolvido a dúvida, então o que eu fiz na sequência? Eu fui lá e coloquei então o que o exercício me apontou. Pego então o ΔP e jogo na equação do Heisenberg, mas lembrando, a equação do Heisenberg com este H novo.
E aí faço as contas e descubro que o ΔX vezes o ΔP é no mínimo igual a 0,0477. Pode ser maior que isso, mas menor que isso a incerteza me impõe que não. Logo, vou achar agora o ΔX. Já que eu tenho o ΔP, né, eu ponho ele aqui e passo ele dividindo. E acabo chegando neste valor aqui de 9,54 centímetros. Vamos arredondar, vai, 10 centímetros. Mas espera aí, quantos centímetros, né, qual é o diâmetro de uma bola de futebol, mais ou menos? Diga lá, quem sabe aí, qual é o diâmetro mais ou menos de uma bola de futebol? O que você me diria? Sei lá, alguns centímetros. Quanto? Uns 10 centímetros. O teu microfone às vezes está falhando, você falou 200? Não, né? Uns 10 centímetros. 10 Por aí centímetros. também. 10 centímetros? Acho que deve ser mais que isso. Não, 10 centímetros muito pouco. Você pode colocar pelo menos 20 ou quem sabe 30. Né? Pensa aí, 10 centímetros, faz mais ou menos na sua mão aí quanto que é 10 centímetros. Bola de futebol, tô falando, né? Bola de futebol vai ter pelo menos uns 20, quem sabe uns 30. Mas vamos ficar 25, vai. Bom, uma coisa que mede 25 de diâmetro, você fala que você tem uma Você diz que você tem uma incerteza de 10 centímetros? Poxa, é uma incerteza enorme. Então imagine você sendo goleiro, né, nesse jogo aqui, nesse universo, e chega para você catar o pênalti do cara, ou o chute da falta lá do cara, e você tem essa imprecisão de 10 centímetros. Com a imprecisão de 10 centímetros, a bola pode muito bem bater na trave, ou entrar no gol, ou passar por fora da trave, para ir para fora, sem sequer tocar a trave. 10 centímetros é uma incerteza enorme. Tornaria o jogo de futebol, evidentemente, basicamente impossível. Né? Felizmente, aí que eu entro com aquela discussão, felizmente, o nosso H do Planck é muito pequenininho, é 10 elevado a menos 34. Se eu fizer essa conta aqui com o 10 elevado a menos 34, vai dar um ΔX de 10 elevado a menos sei lá quanto também, muito grande. Quer dizer, expoente, né, muito grande. Quer dizer, é uma incerteza, é uma indeterminação muito, mas muito, muito pequena, completamente desprezível para o nosso dia a dia do mundo macroscópico. Tudo bem, Amanda? Você que levantou a lebre dessa questão? Aham, entendi. Aí o Maicon acho que também entendeu, né? Nem sei se estava com dúvida nesse. Achou, Maicon, qual era a outra? Então, o que eu tinha comentado, na verdade eu consegui fazer ele. Eu tô com dúvida ali um que envolve o efeito Compton, que é o exercício 7. 7, beleza, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui, a nossa transparência. Eu lembro que a ideia era usar o HC sobre lambda para descobrir, né, qual é a energia. Mas só que, tipo, para achar o lambda aqui eu fiquei um pouco confuso. Beleza. A questão 7, essa daqui, ela parece muito difícil porque é um texto enorme e as alternativas também, né, parece um matematiquez aqui complicado, mas depois que a gente consegue resolver, você percebe que, nossa, na verdade era só foi um complicante aqui, é uma questão de vestibular, né, para selecionar aqueles caras que são mais atentos, né, enfim. Mas vamos lá. O contexto todo é interessante de todo jeito, que durante a Segunda Guerra Mundial, investigações realizadas pelo físico Compton contribuíram para o estabelecimento dos primeiros reatores para fissão controlada de urânio e para a larga produção de plutônio que acabou por ser usada na bomba lançada sobre Nagasaki. Compton ficou famoso pelo efeito que leva seu nome, o qual foi uma conclusiva evidência do caráter corpuscular da radiação eletromagnética. Muito bem. Deixa eu ver se vocês estão ok, parece que sim, estão me escutando e estão vendo também, perfeito. Então, continuando. Considere um quanto de luz, um fóton, ao qual está associado um comprimento de onda L1. Então ele já começa, em vez de lambda, ele está sugerindo, né, que você use aí o L1, que ao colidir com um elétron transfere a ele parte de sua energia.
Após a colisão, o comprimento de onda associado ao fóton torna-se L2, em vez de lambda 2, L2. Sendo que, aí ele te dá uma informação matemática aqui. A subtração dos L2, dos lambdas L2 menos L1, dos comprimentos de onda, é igual a um L0 multiplicado por 1 menos o cosseno de A, onde esse A é o ângulo de espalhamento, e o L0 seria uma constante igual a esse valor aqui de angstroms. Identifique a opção que melhor expressa a energia do fóton espalhado após a colisão. Então ele quer saber a energia do fóton, certo? Muito bem, o Maicon já apontou para a gente o caminho. De acordo com o que a gente já discutiu aqui nas aulas anteriores, energia de um fóton, como é que eu calculo mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí, o Maicon não responde não. Iana, energia de um fóton, como é que eu calculo mesmo? De acordo com Einstein. Vamos fazer vocês participarem da aula na marra. Iana está presente? Ah, está digitando. E aí, Ana, você lembra? Energia de um fóton, de acordo com a ideia do Einstein, né, de que a luz se comporta como partículas e poderia ser interpretada como pacotes de fótons, como é que a gente calcula a energia de um fóton? Isso, boa. E igual a HF, muito bem. E igual a HF. Só que no exercício aqui, ele não nos fala nada da frequência, né? Ele fala do comprimento de onda. Então, agora, vamos lá. Leon, você está escutando, parece que você não está com o microfone, está escutando, mas sem problema, escutando você pode digitar também. Leon, uma vez que a fórmula da Iana está perfeita, HF, mas eu não tenho F, mas eu tenho o comprimento de onda, que relação matemática que eu conheço que relaciona frequência e comprimento de onda? Frequência e comprimento de onda. O que você sabe sobre relação matemática entre frequência e comprimento de onda? Velocidade da onda, perfeitamente. A velocidade da onda é calculada por... Se fosse escrever uma formulinha V igual... O que eu faço com lambda e com F para saber a velocidade da onda? Comprimento versus frequência. Pronto, então V igual a lambda vezes F. Beleza, vamos juntar agora as duas coisas. Aliás, vamos despejar isso naquela fórmula da Iana. Se E igual a HF e o V de velocidade é igual a lambda F, sendo que o V nosso agora lá, estamos falando de luz, é o Czinho, né, de velocidade da luz, C igual a lambda F, então quer dizer que eu posso dizer que o F é C dividido por lambda. E aquela fórmula da Iana, então vai ficar H vezes C dividido por lambda, certo? Então, acho que é isso que eu devo ter feito aqui na sequência. Vamos rodar aqui a nossa apresentação. Exatamente, ó. Então, o que eu fiz aqui? E igual a HF, mas o F é C sobre lambda. Acontece que o lambda do depois, né, que é o que ele quer saber. Ele quer saber qual é o comprimento de onda associado ao fóton depois, né, o L2. Então é o HC sobre L2. Mas ele me diz aqui, ó, nessa expressão aqui, que o L2 menos o L1 é igual a esse cara aqui. Então se eu passo o L1 para o lado de lá somando, eu tenho que o L2 é igual a L1 mais esse cara inteiro aqui, L0 vezes 1 menos cosseno de alfa. E pronto, né? Só com isso já chegamos que a única resposta que bate com isso é a resposta A. Como ele não nos deu os valores, é um exercício literal, não precisa fazer cálculo nenhum a partir daqui, é só chegar mesmo no equacionamento. Por isso que eu estava dizendo, parece que é difícil, porque ele apresenta a questão de uma forma matemática mais estranha, né? Mas no fim das contas é o nosso HC sobre lambda de sempre. Ok, Michael? Entendi, professor. Entendi. Beleza. Ótimo. Mais alguma outra questão que alguém tem aí para colocar pra gente? De bate-pronto assim? Senão eu vou continuar na minha brincadeira aqui de meio que de chamado oral. Deixa eu ver aqui a questão 8.
A questão 8 é aquela que eu falei que conversava com a 9, do princípio da incerteza. Deixa eu ver se tem questão mais interessante. Essa aqui é boa a gente discutir já já, eu volto para ela já já. Deixa eu ver antes disso então. Esse é um beabá. Vamos pensar essa aqui, ó. Questão 5. Na questão 5, que você está lendo aqui, junto comigo, diz que a difração de uma partícula somente é detectada quando seu comprimento de onda tem a mesma ordem de grandeza que o comprimento da fenda na qual incide. Discutimos isso na semana passada, naquele outro texto e lista de exercícios sobre difração e interferência. Né? Sabendo disso, determine a. Qual a quantidade de movimento associada a um comprimento de onda de 10 a menos 10 metros? Vamos ver. Caroline com K. O que você me diria para responder essa primeira questão? Se é que você já não fez, inclusive. Como é que eu acho a quantidade de movimento de uma partícula associada a um comprimento de onda de 10 a menos 10 metros? O que você me diria, Caroline? Ou não diria nada? Professor, eu não sei. Não sabe? Vamos lembrar. No texto que a gente acabou de... Não, no texto que a gente acabou de ler ou foi no texto da semana passada? Deixa eu me certificar, não custa. Espera um pouquinho só. Tem 2 textos que a gente tinha então deixado para vocês darem uma olhada hoje, né? Um deles é sobre essa questão da nova compreensão do mundo, que eu estava agora há pouco projetando ele aqui para conversar com a dúvida do Maicon sobre o princípio da incerteza. Mas... abri aqui coisa errada. Texto, nova compreensão do mundo. É ele mesmo. Então deixa eu voltar a projetar aqui, porque essa é uma discussão bem importante. Então, carregar. Vou carregar uma apresentaçãozinha, que na prática é o texto, que é esse texto aqui. Acho que eu preciso parar de compartilhar primeiro a tela. Isso, aí o texto volta. Nesse texto aqui, nessa parte chamada impacto de ondas e difração de partículas, lá no fim, ele coloca, no caso da luz, cujos fótons não têm massa, ou seja, massa igual a zero, vê-se que, papapá, e chega nessa expressão aqui, ó, P igual a H sobre lambda. E no slide 2, na página 2, fala que a expressão P igual a H sobre lambda vale também para partículas e explica por que um elétron pode sofrer difração, como se fosse uma onda. Tá? Então, enfim, existe essa expressão matemática aqui em que a quantidade de movimento de uma partícula se relaciona com o seu comprimento de onda. Quantidade de movimento, comprimento de onda. Coisas que no nosso mundo macroscópico não fazem o menor sentido. Né? Bola de futebol tem quantidade de movimento, tem massa, tem velocidade. Eu sei muito bem qual é a trajetória que uma bola de futebol tem a partir das leis de Newton e etc. Comprimento de onda, uma onda do mar tem comprimento de onda, onda sonora luz tem comprimento de onda, mas uma bola de futebol ter comprimento de onda não soa nada bem no nosso dia a dia do mundo macroscópico. Mas no mundo microscópico não é assim. E existe sim essa relação, ou seja, toda partícula tem um comprimento de onda, assim como toda onda tem uma quantidade de movimento. Pode ser pequena ou pode ser grande, mas e ser grande ou ser pequena é determinado por esse Hzinho aqui, que é a constante de Planck. Aqui na sequência tem 2 contas
que a gente faz dialogando com essa expressão para o elétron e para uma bola de futebol. Então, a massa do elétron é essa, 9 vezes 10 a menos 31. Supondo que a velocidade dele seja 2 vezes 10 a sexta num determinado experimento, coisas assim, multiplica os dois e você vai ter o valor de 18 vezes 10 a menos 25. Joga naquela formulinha e você descobre um lambda de 3,7 vezes 10 a menos 10. 3,7 vezes 10 a menos 10, ou seja, 10 a menos 10 metros, é a mesma ordem de grandeza que o diâmetro de um átomo. Então, por isso que a difração do elétron só é percebida quando você faz um feixe de elétrons passar por átomos de um cristal. Já uma bola de futebol, vamos supor de quase meio quilo, 0,4 quilos, com 20 metros por segundo de velocidade, teria uma quantidade de movimento de 8. Jogando naquela expressãozinha lá de cima, você chegaria num lambda de 10 a menos 35 metros. Horas. Portanto, a bola de futebol só teria difração perceptível se ela pudesse passar por uma fenda de 10 a menos 35 metros, mas ela é muito maior do que nunca vai conseguir passar por uma fenda dessa. Portanto, a bola de futebol não sofre difração, porque no nosso mundo macroscópico tem dimensões que a constante de lambda determina que fica desprezível no nosso mundo macroscópico a difração, os efeitos, né, que poderia ter dessa dualidade onda-partícula para a bola de futebol. Ok? Contextualizado isso, vamos voltar aqui no nosso PowerPoint da questão que estávamos discutindo, que é essa daqui. Vamos ver se para você entrou aí bonitinho. Ok, já voltou, né? Então, agora voltemos lá. E aí, Caroline? Uma vez que a gente fez essa discussão, te ajudou? Você conseguiria agora dizer qual a quantidade de movimento associado a um comprimento de onda? Que conta que eu tenho que fazer aqui? Então a gente usa aquela equaçãozinha P igual a H sobre lambda. Perfeitamente. Aqui está. P igual a H sobre lambda. O H é aquele 4,1 ou 4,13. Eu já vou fazer um alerta aqui, tá? Essas resoluções eu fiz ontem, anteontem aqui, né? Refiz a lista para ver se estava tudo ok. E acabei usando um valor, em geral, acho que mais preciso do que quando eu fiz de uma outra vez. Então o gabarito talvez não saia exatamente idêntico ao gabarito que está lá no ambiente, tá? Mas é questão de aproximação só, pouca coisa. Então, no caso aqui, usando o Hzinho até a segunda casa decimal, 4,3 vezes 10 a menos 15, dividido pelo lambda, perfeito, e o lambda está aqui, ó, 10 a menos 10 metros, eu chego então nesta quantidade de movimento, de 4,3 vezes 10 a menos 5, certo? Menos 15 dividido por menos 10 a menos 5. Só que presta atenção no seguinte, hein? Unidade em física todo mundo sabe que é muito importante. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a unidade do H em elétron-volt segundos e o lambda em metros. Aí fica assim, elétron-volt segundos por metro. Só que, no quantidade de movimento, como a gente é uma coisa que nós aprendemos em física, né, desde do ensino médio e na licenciatura em física, desde as primeiras disciplinas aí da licenciatura, a gente está mais acostumado a mexer com a mecânica do nosso dia a dia e, portanto, com Joule, né, em vez de elétron-volt segundos. Então, para você deixar este valor mais dentro do que você está acostumado a usar no dia a dia de unidades, seria importante transformar esse elétron-volt segundos em Joule. Aí você lembra que a definição de elétron-volt, né, um elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, ou vai direto, pega na internet o valor da constante de Planck já no sistema internacional, coloca aqui. Moral da história. De um jeito ou do outro, você vai ver que a quantidade de movimento, então, em unidades do SI, dá este valor aqui, ó, 6,6 vezes 10 a menos 24 quilos metro por segundo. Tá? Então, com isso está respondido a questão A, que é qual a quantidade de movimento associado a que teria, né, uma partícula que tivesse este comprimento de onda de 10 a menos 10 metros.
ela teria então uma quantidade de movimento correspondente a isso deste valor aqui. Agora, a outra pergunta. A que velocidade deve estar uma partícula alfa? E aí ele te dá a massa da partícula alfa aqui, ó, para que a sua difração seja percebida em uma experiência com cristais formados por átomos distanciados entre si de 10 a menos 10 metros. Faltou uma interrogaçãozinha aqui no fim da questão. Então, vamos lá. Eu tenho agora a quantidade de movimento associada ao comprimento de onda de 10 a menos 10 metros. E ele quer que a partícula alfa sofra difração passando por uma fenda de 10 a menos 10 metros. Então, a resolução em si da questão é muito simples. Se você já tem a quantidade de movimento e você tem a massa, é só você fazer a divisão da quantidade pela massa, você vai achar a velocidade. Mas existe uma sutileza aqui da A para B que é importante a gente realçar. Mas por que eu posso usar este valor aqui para fazer o cálculo da velocidade da alfa? É porque ele... Por causa da dualidade. Isso, por causa da dualidade e porque ele está dizendo que a fenda é de 10 a menos 10 metros. E a gente sabe, pelo conceito de difração, que a difração ela é intensificada, ela é mais perceptível quando você faz com que a partícula que vai sofrer difração tenha um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza do tamanho da fenda. Então, por isso, como antes a gente fez o cálculo de qual seria a quantidade de movimento associada ao comprimento de onda de 10 a menos 10, e é justamente esse comprimento de onda que vai sofrer uma difração bem perceptível por essa fenda, é por isso que a gente pode pegar o valor da A e jogar na B. Tá? Isso é importante deixar claro por que a gente jogou o valor de uma na outra. Beleza, gente? Beleza, professor. Yuri, você que estava com problema de conectividade, chegou um pouco mais tarde, tá entendendo essa discussão aqui, tudo bem? Acho que você perdeu algumas aulas anteriores. Elas estão todas gravadas lá no ambiente, mas tá aberto aqui dúvida, certo? Oi, professor. Oi, Yuri. Bem-vindo. Sim, consegui. Obrigado. Valeu. Consegui entender a questão aqui, sim. É que tô com problema aqui para ligar o microfone. Ah, claro, tem que ficar ativando e desativando, né? Sim. Não, é que, tipo, quando eu fui entrar aqui, eu não coloquei para ativar direto, eu tive que dar aqui, enfim. Tá bom, sem problema. Legal. Ok, gente. Eu vou discutir mais uma questão só, da minha parte, quero dizer, né? Se você tiver dúvida, manda brasa. Mas chamar a tua atenção para uma outra questão que eu tinha passado e voltei aqui. Deixa eu ver se é essa. Essa questão é mais teórica, não temos que fazer, acho que nenhuma conta, vamos desenvolver aqui, mas acho que não. Uma questão teórica acho que bem interessante. Isso mesmo. Tem A, B, acho que tem... aqui é só uma primeira parte. Ela está colocada aqui, está desenhada aqui em dois slides, tá? Então, a primeira questão em si é assim. De acordo com o princípio de conservação da quantidade de movimento, ao disparar um projétil, uma arma de fogo recua, né? Isso você sabe de conservação da quantidade de movimento lá das aulas de mecânica inicial aí da licenciatura ou até do ensino médio. E a arma recua com o mesmo valor da quantidade de movimento transferida ao projétil, né? Deixa eu voltar aqui, ver se está tudo certo, ok? Muito bem. Aí, explique então por que e como esse efeito deveria ocorrer quando um fóton é emitido por um átomo. Aí vem A e B. Primeiro, desenvolva sua argumentação mostrando por que o átomo deve recuar, ou seja, deve... Bom, vou ler como está aqui, depois você fala. Desenvolva sua argumentação mostrando por que o átomo deve recuar, entre parênteses, conservação da quantidade de movimento. Então, por que e como esse efeito
do recuo da arma de fogo deveria acontecer também no caso aqui da emissão de fótons, certo? Essa é a pergunta que se faz aqui. Muito bem. O que você acha, Pedro? O Pedro está sem microfone, parece, mas pode ativar se tiver com ele ou digita aí. Como que você responderia essa pergunta A, Pedro? Tá bom, tá sem micro, então dá um jeito de escrever um texto pequeno, de preferência, se você for escrever, vai mostrando pra gente que nem chat, vai dando enter aí pra gente não ficar na ansiedade do que será que ele tá escrevendo. Quando a gente dá um tiro com arma de fogo, a arma recua. Quando a gente anda, a gente empurra a terra para trás e vai para frente. Quando a gente nada, a gente empurra a água para trás e vai para frente. Então, por esse mesmo raciocínio, se o fóton é emitido pelo átomo, sem ideias, Pedro? O átomo receberia como reação um impulso contrário. Sim. E, mais ainda, receberia um impulso contrário e ficaria com uma quantidade de movimento de que valor? Quantidade de movimento menor da qual o átomo foi expelido? Peraí, quem foi expelido não foi o átomo, foi o fóton. Então, corrigindo o que você falou, quantidade de movimento menor da qual o fóton foi expelido? Que você acha disso, Amanda? Algo a corrigir? Pra ser sincera, Fala. então, eu tava olhando a minha aqui, eu acho que eu até fiquei confusa com o que eu mesmo escrevi no caso. Ok. Aí eu tava olhando, tava meio, eu acho que eu tô confusa. Tá, mas o que o Pedro falou, que respondendo à minha pergunta, o átomo receberia como reação um impulso contrário, beleza? E aí eu perguntei, certo, e qual seria a quantidade de movimento que o átomo, então, em seu recuo, né, ficaria? Aí ele falou, a quantidade de movimento do átomo, será que seria menor do que a do fóton que foi expelido? O que você acha, Amanda, disso? Eu acho que a do átomo seria menor. Acho que sim. Acha que sim? Não sei. Não sabe? Bom, mas eu vou cutucar mais. Deixa eu ver aqui a Caroline. A outra Caroline saiu com C? Só estamos com a Caroline Piccoli? Acho que sim, né? Caiu a outra Caroline, tá bom. Vamos com o Yuri mesmo. Yuri, o que você acha disso? A quantidade de movimento do átomo recuando seria menor do que a quantidade de movimento que o fóton foi expelido? Diga lá. Então, só me tira uma dúvida. A massa do fóton em relação à massa do átomo, qual a proporção mais ou menos? Fóton não tem massa. Então a quantidade de movimento no átomo ia ser quase nada. E, tipo, porque o fóton não tem massa? Imagina você jogando uma bolinha de gude. Ou você assoprando assim no cano de uma bolinha de papel. Pois é quase zero, você nem sente. Eu acho que seria quase nulo a quantidade de movimento que seria. Aliás,
Aliás, desculpa, a quantidade de movimento nos dois seria igual, mas como o fóton tem uma massa nula, o átomo nem não teria muita alteração de velocidade. Não seria então, tão... então ok. O Yuri nos trouxe uma coisa diferente agora. Ele estava falando e, opa, quantidade de movimento se conserva ou não? Ora, se a quantidade de movimento é uma grandeza física que deve ser conservada, há um princípio genérico da física disso, e esse princípio vale tanto na mecânica newtoniana como na mecânica quântica, então não tem jeito. Se o fóton foi expelido, vamos supor, para a direita com uma certa velocidade, portanto com uma certa quantidade de movimento, o átomo tem que ter recuado para a esquerda exatamente com a mesma quantidade de movimento. Outra pergunta, que acho que é a que o Yuri estava aqui discutindo com a gente, é qual a velocidade de recuo do átomo? Será que a velocidade de recuo do átomo é igual à velocidade de avanço do fóton? Aí, como pode ser o exemplo que o Yuri deu, ou mesmo os exemplos anteriores que a gente tinha dito, claro que não. A arma de fogo recua, por exemplo, não é com a mesma velocidade com que a bala sai. A bala sai muito mais rápida, mas como a bala tem uma massa menor e quantidade de movimento é m vezes v, o m vezes v para a arma de fogo, como tem massa maior, acaba resultando numa velocidade menor. Então a arma de fogo recua sim, e é um recuo importante, porque você pode até destroncar o teu braço se você não souber, né, manejar direito o disparo ali, mas é uma velocidade bem menor do que a arma a bala sai. Então seria a mesma ideia. O átomo recua sim, com a mesmíssima quantidade de movimento do fóton sim, mas a velocidade de recuo é pequena, e aliás muito pequena, porque a massa do átomo, em comparação aqui, né, com o nosso sistema como um todo, é muito grande. Tá? Então tem essa diferença. Eu acho que essa confusão entre quantidade de movimento e velocidade é muito importante, e acho que estava na raiz do que o Pedro estava discutindo com a gente aqui, e a resposta que a Amanda também tinha dado. O jeito, enfim, que eu escrevi aqui, ó, é só essa mesmo. Para conservar nula a quantidade de movimento do sistema, o átomo precisa recuar, ganhando quantidade de movimento de mesmo valor e sentido oposto à quantidade de movimento do fóton. Um último exemplo, o da Terra, né? Nós andamos para frente porque empurramos a Terra para trás. A Terra é empurrada para trás, sim, a cada passo que nós damos para frente. Mas a Terra, na prática, não sai do seu lugar, porque a massa da Terra, comparada com a nossa, é praticamente, né, infinitamente grande, e, portanto, a velocidade da Terra é praticamente infinitamente pequenininha, 0,00000 lá nos quebradas. Então, evidentemente que a Terra acaba não se movendo em virtude do nosso próprio movimento. Então seria basicamente a mesma ideia. É a mesma ideia, mas com um diferencial importante aqui, que é a questão que o Yuri se surpreendeu, né, quando eu falei que o fóton não tem massa. Ué, mas espera aí, se o fóton não tem massa, como é que eu vou calcular a quantidade de movimento dele? M vezes V? Não. Na questão anterior, no meu diálogo aqui com a Caroline, a gente já deixou claro que quantidade de movimento de um fóton não se calcula por mv, se calcula por h sobre lambda. É aquela outra relação matemática, não entra massa na história. Naquele texto que eu estava projetando aqui, né, tem essa discussão por inteiro lá, depois seria importante vocês revisitarem aquele texto, tá? Muito bem, mas vamos continuar aqui. Letra B. Letra B fala assim: então, baseando-se no princípio da conservação da energia, agora, e no modelo atômico de Bohr, mostra que se esse recuo leva parte da energia, a energia ganha pelo fóton, então, é menor do que a diferença de energia entre os níveis. Como assim? Até na aula passada, e mais ainda na retrasada, a gente estava discutindo o modelo de Bohr. E o modelo de Bohr, a gente aprendeu, tem aquelas formulinhas lá para o átomo de hidrogênio, E igual a menos 3,6 sobre N quadrado, N igual a 1, 2, 3, 4.
E quando o elétron salta de um nível, sei lá, 3 para o nível 1, você pega a energia do nível 3, pega a energia do nível 1, subtrai as duas, para você ter o HF do fóton. E aí você vai ter a frequência e, portanto, a cor, né, da luz correspondente a isso. O que o texto está dizendo aqui é que, peraí, essa relação, discussão matemática tem que ser um pouco aprofundada, porque se o fóton foi disparado, ganhou uma quantidade de movimento, e o átomo tem que recuar, e a energia não pode ser criada nem destruída do nada, ela tem que ser conservada, então a energia de recuo do átomo tem que ter vindo de algum lugar. Só pode ter vindo do desnível entre os níveis energéticos, então, de acordo com o átomo de Bohr. Então, espera um pouquinho só, vamos aprofundar um pouco a discussão e vamos ver então que a energia ganha pelo fóton não é exatamente HF não. Não é exatamente o desnível, HF sempre é. Não é exatamente o desnível não. Tem alguma coisa aí a mais nessa história. Ok? Então, para isso, eu já vou mostrar a minha argumentação aqui. Eu acabei não... eu me adiantei, na verdade, na questão aqui. A letra B não precisa exatamente fazer cálculo... Não precisa calcular exatamente, mas ele quer que mostre que se esse recuo levar parte da energia, a energia ganha pelo fóton é menor que a diferença entre os níveis. Então eu disse, energia não é uma grandeza vetorial que nem a quantidade de movimento. Então, não sendo uma grandeza vetorial, o valor da energia referente ao salto eletrônico deve ser a soma dos valores da energia cinética de recuo e da energia do fóton. Na prática, é um texto que diz é um texto que expressa o que eu falei agora há pouco, mas eu já acabei me adiantando para a pergunta 2 que vai vir na sequência do slide, tá? Então a resposta à letra B, na verdade, é bem simples. O que diz a conservação da energia? A energia não pode ser criada nem destruída do nada. Se alguém perdeu energia, alguém tem que ganhar energia. E tem que ganhar exatamente esse mesmo tanto. Não pode nem ser um pouquinho a mais, nem ser um pouquinho a menos. Então o que está acontecendo aqui é, se o fóton saltou de um nível 3 para um nível 1, isso quer dizer que corrigindo, se o elétron, quem salta de um nível para o outro é o elétron. Se o elétron saiu do nível 3 para o nível 1, neste salto o elétron perdeu energia e o fóton ganhou energia. Só que não é só o fóton que ganhou energia. A gente acabou de descobrir na letra A que o átomo também ganhou energia. O átomo recua para a esquerda. Então quer dizer que a energia liberada pelo elétron, que corresponde ao desnível, tem que ser a soma das duas energias cinéticas, porque energia não é que nem quantidade de movimento em que você põe uma para a direita, outra para a esquerda, uma é positiva, a outra é negativa, soma e dá zero. Energia cinética é uma grandeza escalar e não tem sentido você falar em energia cinética negativa. Portanto, o único jeito de equacionar isso é dizendo que a energia liberada pelo elétron é igual à soma das energias do fóton e do átomo. Portanto, a energia de avanço do fóton não é exatamente igual à energia do desnível. É a energia do desnível menos a energia cinética que o átomo ganhou. Como eu havia misturado um pouco já, me adiantando para outro slide aqui, pode ter ficado um pouco confuso. Deu para entender o porquê que se nós fôssemos aqui físicos, né, de laboratório, físicos teóricos, não sei, e a gente estivesse fazendo contas mais detalhistas para um determinado projeto de pesquisa, nós não poderíamos simplificar a conta como temos feito nas nossas listas de exercícios aqui de ESM, quando falamos do modelo atômico de Bohr. Então a gente já fez vários exercícios fazendo isso. O elétron estava no nível 3, foi para o nível 1. Pega lá a energia do nível 3 pela conta do Bohr, menos 13,6 sobre 3 ao quadrado. Pega o mesmo valor do nível 1.
subtrai os dois. Então esta é a energia do fóton e esta é a energia que eu vou colocar para o HF para achar o F de frequência. Não. Se nós estivéssemos fazendo contas para um trabalho de pesquisa mais aprofundado aqui, a gente teria que também, de algum jeito, saber o valor da velocidade de recuo do átomo e subtrair este valorzinho para aí sim saber exatamente o valor da energia com que o fóton saiu. Tá? Então é um refinamento, só para mostrar para vocês de que o modelo atômico de Bohr, na verdade, tem mais implicâncias, tá? Que a gente aqui em SM geral não discute porque não é o escopo da matéria mesmo. A menos que alguém tenha uma pergunta, eu avanço aqui para a parte 2 e para a parte 3 ainda da questão 10. A parte 2, agora sim, ele quer que agora calcule mesmo a energia cinética ganha por um átomo. Então tá bom, no slide anterior você discutiu argumentando, mas agora eu quero que você me coloque aqui de algum jeito expressão matemática para o cálculo da energia cinética ganha pelo átomo de massa m, que tenha emitido um fóton com frequência f, que portanto tenha recuado quantidade de movimento mv, que já vimos que a quantidade de movimento do fóton tem que ser igual à quantidade de movimento do átomo, né? Para que a soma das duas quantidades de movimento dê zero, conservando a quantidade de movimento vetorial do sistema. E aí, somando a energia cinética de recuo com HF, você vai então calcular a real diferença de energia entre os níveis envolvidos. Enfim, matematize a discussão que você acabou de fazer comigo aqui. Tá bom. Então, o que eu fiz aqui foi seguir o que o exercício já me indicou, né? Então ele me diz, ele já fez meio caminho andado, ou seja, o MV do átomo é igual ao H sobre lambda, que é o HF sobre C. Então com isso eu acho a velocidade de recuo do átomo. Ora, se eu achei a velocidade de recuo do átomo, eu acho a energia cinética. A energia cinética nada mais é que meio de mv quadrado. Eu sei que a velocidade é esse fator matemático aqui, HF sobre mc, então é ele ao quadrado. A única coisa é que na última igualdade é que eu coloquei a massa para dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses tem o quadrado, né? Então ficou m quadrado sobre m, então ficou só um m lá em cima. O delta, então, correspondente ao salto do elétron do nível x para o nível y, por exemplo, do nível 3 para o nível 1, seria então dado pela soma do HF, que é a energia do fóton, mais a energia cinética de recuo do átomo. Então, o ΔE de desnível entre dois níveis energéticos de um átomo de Bohr é dado por HF mais esse fator aqui que eu já tinha achado, que é o valor da energia cinética do átomo. Então, o que ele falou, somando a energia cinética de recuo com o HF, você pode calcular a real diferença de energia entre os níveis envolvidos. Tudo bem? Se tiver tudo bem, agora vem a questão viajante. Aquela que a física nos brinca, né? E por isso que a gente gosta tanto dela, acho eu. Se um átomo recua ao emitir fótons, então um espelho deve recuar ao refletir luz, certo? O fóton bate no espelho e volta. Assim como uma bola, você já fez várias contas, né, sobre isso, uma bola de ping-pong que você bate na parede e volta, você calcula a quantidade de movimento dela de início e de fim, subtrai as duas, e você vê que a quantidade de movimento da bola variou bastante. A parede deveria ter a mesma variação de quantidade de movimento no outro sentido, mas como a parede está fixa, por cimento, concreto e tudo, você não vai ver a parede andando. Mas, se essa parede for um espelho livre de qualquer outra força, uma vez que o fóton bate no espelho e recua, o fóton recebeu, então, variou bastante a sua quantidade de movimento, ele brecou e voltou acelerado, voltou com velocidade, então, essa variação de quantidade de movimento que o fóton teve para cá, vamos supor, para a esquerda, tem que ser compensado pelo espelho tendo ganho uma quantidade de movimento para a direita. Bom, então,
Será que eu não poderia pensar no futuro em viagens intergalácticas feitas com foguetes fotônicos movidos por baterias nucleares ou quem sabe por ventos solares de outras estrelas captados por velas espelhadas? Então, você pensa em uma nave espacial em que você põe uma vela e essa vela, diferente das nossas caravelas de pano, seria uma vela com espelho, uma superfície espelhada. Direciona esse espelho, essa superfície espelhada, na direção de maior captação possível da luz do Sol, e essa luz do Sol, ou de outras estrelas, enfim, batendo na vela espelhada. Se a gente pode interpretar a luz do Sol composta por fótons, são milhares, milhões de fótons com energia pequenininha, HF, mas pequenininha em pequenininha em pequenininha, milhões de fótons batendo ali na vela, vai provocar uma quantidade de movimento da vela, impulsionando a espaçonave como um todo. No espaço sideral não temos atrito, ou o temos em quantidade completamente desprezível. Talvez demoraria um pouco, ou muito, para a nave começar o movimento, mas uma vez que ela começa, por inércia, ela vai embora. E o breque? O breque é a mesma coisa, você inverte a vela, né, para uma posição diferente, em que você consiga fazer com que a luz faça o movimento contrário, breque é o contrário. Muita imaginação? O que vocês acham? Muita futurologia? Caroline acha que sim. Acho super possível, a Iana, ó, o contrário da Caroline aí. Pedro, já ouvi falar sobre gases que se afastam de estrelas. Isso ocorre devido a isso? Gases que se afastam de estrelas? Não sei. Aí precisa ver o contexto. Pode ser que sim, mas não sei. Precisaria ver o contexto aí de onde você viu isso. Vai procurar uma referência. Tá bom, depois você me passa, tá bom? Mas e Pedro, e você acha que seria possível essa viagem intergaláctica com velas espelhadas? Caravelas de espelho para descobrir outros universos? Bom, acho bem interessante, mas interessante você não falou o que você acha. Deixa eu ver uma coisa, ó. Eu vou colocar para vocês aqui uma enquete, tá? Sim ou não? Sim, se você acha possível que isso aconteça num futuro. Não é se você acha que isso aqui é viajar demais, seria muito improvável, tá? Então sim, você acha que seria muito provável que no futuro aconteça, e não, você acha que isso aqui seria completamente improvável. O que a gente está falando que é provável e improvável? Viagens intergalácticas com espaçonaves movidas por velas solares, velas espelhadas, ok? Diz lá. Sim ou não? Esse futuro é quanto tempo, professor? Tanto, e você imagina como você quiser, pode ser, não importa. Algum dia. A questão é provável? Você acha que está no universo da probabilidade? Acha que sim, algum dia vai chegar lá? Ou imagina, isso aí impossível. Entendi. Muito bem. Ainda faltam 2 para votar aqui. Ainda não. Aí, só falta 1. Só não recebi o voto do Pedro por enquanto. Pronto. Muito bem. Acho que para publicar o resultado da enquete eu preciso parar de compartilhar a tela, senão você não vai enxergar.
publicar resultado da enquete, vê se você enxerga aí. 3-4. Enxergaram? Sim. Beleza, Legal. então a maioria de vocês acha que isso aí é impossível. Pois bem, fica o convite para vocês pesquisarem na web sobre isso e vocês vão se surpreender. Tem coisas em testes nesse sentido. Então, por que não faz isso para carros também? Porque aqui tem muito atrito. Você precisa vencer o atrito, para vencer o atrito você precisa de muita energia. E segundo o que eu falei, está em teste. Não tô falando que Mas já. Não tô falando que é um. Intergaláctico, Oi? tipo, para outras galáxias. Meu Deus, não Então. rola. Então, eu não estou dizendo que está em teste, evidentemente já com uma nave espacial que já está navegando por aí, né? Estou falando que está em teste, quer dizer, nem sei te dizer que testes são esses exatamente, mas e deve ser testes na prática ainda aqui dentro do planeta, talvez, ou com algum satélite pequenininho em órbita da Terra, nada em grande proporção, imagina, mas enfim, tem cientistas que estão confiando que isto no futuro seria assim possível e estão se esforçando para isto, né? Agora, claro, cada um tem louco para tudo, né? Então, enfim, eu continuo não acreditando e com certeza nós não vamos ver isso se algum dia for possível, porque vai demorar muito tempo. Mas é interessante saber, né? Não, professor, eu vejo umas coisas desse tipo assim passando na TV, só que tipo, eu não botei muita fé que dê pra levar uma nave, assim. Eles testaram, era tipo pequenos pedaços de papel, tipo, muito pequeno. Sim, mas é de pequenos projetos que se começam os grandes, né? Por isso que eu falei. Não estou falando que está em teste nave espacial, viagem intergaláctica, nada disso. Estou dizendo que está em teste propulsão, ou seja, movimento criado por luz, a partir da luz batendo em espelho. Mas é interessante, né? Saber que existe isso. Como é que eu quero agora despublicar essa enquete aqui? Ai, sei lá, professor, eu ainda acho muita viagem na maionese. Muita viagem. Concordo com você. Opa, o que é isso aqui? Pedro, a nebulosa é um violento berçário estelar empacotado com... Ah, é aquela questão dos gases que você falou, né? Tá, depois a gente dá uma olhada. Tá bom. Pessoas, o tempo passa muito rápido. Já são 9h14. Deixa eu fechar aqui a nossa aula com algumas orientações. Hoje, o esperado... Não esperado. Esperado depende sempre da coisa concreta, né? Mas o que nós tínhamos antes, na semana passada, colocado é que seria para você ler 2 textos, se possível, e resolver 2 listas de exercícios também, se possível. Uma é essa, e nós ficamos só nessa, mas eu, de propósito, achei importante a gente centrar nisso daqui. E tem uma outra sobre elementos químicos e tabela periódica, que é muito mais uma revisão de coisas que você já deve ter visto aí na química, inclusive, tá? E eu vou fazer o seguinte, então, para a gente tentar agilizar. Eu vou colocar no ambiente tanto a resolução desta lista que nós discutimos hoje aqui, discutimos alguns exercícios, não foram todos, né? E também vou colocar lá já a resolução da lista sobre elementos químicos. E aí, sem problemas, começamos a aula da semana que vem perguntando se alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da lista dos elementos químicos, tá? Mas ao mesmo tempo, já está programada para a semana que vem uma outra discussão bem interessante, você vai, espero, gostar, que é dar um break nessa questão de novos aprendizados, novos conceitos de estrutura da matéria, e fazer uma discussão mais lúdica a partir de um texto, eu não sei se você já leu, chamado Alice num País do Quantum. Então eu selecionei um capítulo desse livro, está lá no ambiente como material de apoio, seria o texto base para o nosso próximo encontro online aqui, tá? Então fica... E aí não vou... Tem até algumas perguntas sobre isso, como se fosse uma lista de exercícios, mas eu não vou abrir por enquanto não. Eu gostaria que você tentasse primeiro dar uma olhada nas minhas resoluções dessas listas aqui,
e que você lesse esse texto da Alice para a gente poder fazer uma discussão, espero, interessante na semana que vem. Outra coisa, perguntas quânticas. Eu dei uma olhada lá no fórum das perguntas quânticas, vi que alguns de vocês se movimentaram para isso, legal, e coloquei lá em cada uma dos tópicos, eu editei o tópico e coloquei algumas perguntas decorrentes. O que são perguntas decorrentes? As perguntas quânticas são muito abertas. Se você faz uma pesquisa bem feita, ela permite muitas viagens, muitos campos, muitos rumos de pesquisa, tá? Então o que eu fiz? Agora eu estou direcionando um pouco mais para, digamos, para o rumo que eu gostaria que vocês tomassem. Então eu coloquei ali umas perguntas decorrentes e a partir daí eu coloquei lá um novo prazo para que você agora tente colocar uma primeira resposta sua. Pode ser sua individual, pode ser sua da dupla que estiver trabalhando junto lá. Tanto a resposta à pergunta quântica mais global, que você ficou responsável pela pesquisa, mas também as respostas dessas perguntas decorrentes. Tá? E eu coloquei um prazo lá, acho que para 15 dias, se não me engano, a partir de hoje, para você tentar fazer isso. Primeira resposta, não se acanhem, não tem problema se nessa primeira resposta você mesmo perceber, sentir que tá muito incipiente ainda e etc e tal, eu preciso aprofundar muito. Ok, o importante é você participar do jogo nesse momento. Uma vez que você colocar a sua primeira resposta, primeira versão dela, a gente vai orientar para que você mais à frente faça uma nova postagem, aí sim com mais subsídios, tá? Com mais teor. Alguns colegas, Yuri por exemplo, não sei se tem mais alguém aqui, mas não fizeram ainda a opção. Então entra lá no nosso espaço de SM, tem uma aba chamada Perguntas Quânticas e tem duas atividades, o fórum e uma atividade de escolha de perguntas quânticas. A primeira coisa é você escolher uma das perguntas quânticas disponíveis ali. Uma vez que você escolher, aí eu vou lá no fórum e crio um tópico para a sua pergunta, para que você possa começar a alimentar o seu tópico de discussão lá, tá? Então todo mundo é bom dar uma olhada se o seu nome já está escolhido lá, você já fez a escolha e se o seu nome já aparece nesse fórum, se o teu tópico já aparece nesse fórum. Ok, no mais, por hoje é o que deu, gente. Depois eu vejo, Pedro, eu vou, aliás, baixar o chat aqui para mais à frente eu poder entrar nesse seu link aqui. Professor, Oi. sobre a resposta mais geral da pergunta quântica, o senhor quer que envie para o senhor antes ou não precisa, só publicar lá? Não, só publica lá. Eu quero que aquela coisa seja de preferência o mais vivo possível. Então publica lá para que não só eu, como todos os seus colegas vejam. Como eu falei, insisto, sem problemas. Se você mesma, ao postar, está insegura, não tenho certeza, acho que tem coisa errada, não faz mal. Lá tem que mostrar que a coisa está sendo construída aos poucos. Então é para colocar direto lá. Ok, obrigada. Falou. É isso, gente. Então, vambora que eu tenho uma outra aula daqui a 10 minutos. Até mais a todos. Parar de gravar aqui. Falou, pessoal.